Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Ricardo. Eu sou da Uniceu, uma universidade aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O título do nosso trabalho é a gestão de um centro de distribuição, um processo diário de um service center na região metropolitana da cidade de Natal. Esse trabalho é feito com os alunos do curso de logística. Eu sou Paulo Ricardo, professor orientador. Os alunos Pedro, Wellington e Yuri. Então, gente, é interessante entender que a questão da logística sempre foi um desafio e hoje, no momento atual, é uma realidade extremamente necessária. E aí, para atender melhor o cliente, reduzir os prazos de entrega, os custos logísticos, existem os centros de distribuição. E é importante uma escolha correta de onde você vai instalar o centro de distribuição, com instalações apropriadas para armazenagem do produto, onde vai ter um conjunto integrado de decisões, desde o recebimento do produto até o encaminhamento desse produto para o cliente, sempre com o objetivo de melhorar o nível de satisfação do cliente, trabalhando ainda a questão de estoque, transporte, produção, sempre buscando promover eficiência de produto ao longo de toda a cadeia de suprimento. Então, são pontos importantes na logística, prover a mercadoria no tempo correto, nas condições adequadas e em quantidades certas. Isso é extremamente importante. Buscando sempre ter uma equipe treinada para ter habilidade no manuseio de mercadoria, sempre com foco no objetivo da logística. E aí, com a pandemia do Covid, que começou lá em 2019, a logística ficou bem mais forte, bem mais eminente, bem mais necessária. O centro de distribuição é uma área que tem pouca visibilidade e que, de repente, quando todo mundo estava isolado de casa, a logística se tornou importante. E aí, o objetivo do nosso artigo é mostrar os conceitos e as atividades de um centro de distribuição e apresentar um estudo de caso de um service center de um centro de distribuição na região metropolitana de Natal. Tá? Não podemos especificar qual é esse centro de distribuição por questões éticas, manter a confidencialidade da empresa. A pesquisa, inicialmente, bibliográfica, sobre os principais conceitos, revistas, jornais e livros, como fonte de consulta, e depois trabalhamos como estudo de caso, a pesquisa exploratória, onde a gente faz a descrição qualitativa das informações desse centro de distribuição. E aí, o centro de distribuição é um espaço delimitado e organizado para realizar a função de receber, conferir, movimentar mercadorias, armazenar, separar e expedir, com qual finalidade? Fornecer mercadoria ao seu destino com maior eficiência e agilidade possível, buscando atender à satisfação do cliente. O centro de distribuição ele é fundamental, extremamente importante dentro do processo logístico, onde a gente vai poder levar em consideração a quantidade de intermediários existentes ou necessários dentro dessa cadeia de distribuição e no território, a diversificação dos canais de distribuição, tamanho da área a ser atendida pelo centro de distribuição, característica do produto a ser entregue e a estrutura mínima necessária para a sua instalação. Tudo isso, gente, por quê? Antigamente, os produtos tendiam a ficar armazenados ali no eixo Rio-São Paulo. E aí, com o e-commerce, o comércio eletrônico fez crescer de forma significativa a questão da logística e a necessidade com que o produto chegue mais rápido ao seu cliente. Então, o grande eixo lá, Rio-São Paulo, de distribuição, faz com que se criem no país diversos centros de distribuições, no Nordeste, na região Norte, na região Sul. Com que objetivo? Na hora que o cliente faz um pedido específico, o produto já está na regional, já está estocado. Isso faz com que se reduza significativamente o prazo de entrega do produto. E aí isso é vantagem competitiva para as empresas e ao mesmo tempo gera
a satisfação do cliente. Então, eu preciso entender o tamanho do meu estoque, né, a parte de recebimento, de expedição de material, para poder, né, estruturar o centro de distribuição de forma adequada, com o tipo de produto que vai ser expedido. Aqui ele mostra, né, a função do centro de distribuição. Eu recebo a minha carga, ela entra no centro de distribuição. Gente, isso aqui é uma apresentação bem genérica, bem simples, né? E aí a carga vai ser fracionada e destinada para cada cliente. E aqui as atividades, né? A figura ficou meio feia, mas recebimento do produto, que vem aí dos diversos fornecedores. Eu faço a movimentação do produto, né? Recebimento, verificação da nota fiscal e encaminhar o produto para armazenagem. Vou separar os pedidos, né? E ele vai ser posteriormente novamente expedido para o consumidor final, para o cliente final. Tem o cross-docking, né? Aqui já é um produto que não vai passar pela armazenagem, ele já chega direto, entra numa esteira e já sai para expedição. E no processo aqui de movimentação antes de armazenagem, a gente vai fazer o endereçamento para onde cada item especificamente pontual deve ser encaminhado, a parte de suporte, né? Embalagem, etiquetagem e precificação, né? Então aqui seria uma visão resumida do que seria um centro de distribuição. E aí as vantagens, né? Redução nos gastos com transporte, né? O produto está mais próximo do consumidor, então fica mais fácil de chegar e reduz muito a questão de combustível, de frete, facilidade de gestão, né? da gestão dos materiais, tende a melhorar o atendimento, enquanto menor tempo o produto chega ao cliente, maior a satisfação, reduz a burocracia e o custo de inventário, né? De material. Por quê? Porque o inventário do centro de distribuição ele vai ser mais reduzido comparado com um centro de distribuição geral no país. E também existem desvantagens, né? Aqui em vermelho. Aumento nos custos de manutenção de estoque, que precisa ter uma atenção bem maior. Aumento nos gastos com transporte de suprimento e menor segurança física dos materiais. E aí, como resultado, pessoal, a gente vai falar sobre o centro de distribuição estudado, né? As atividades internas do Service Center de um centro de distribuição, usando como relato a empresa que a gente resolveu chamar de alfa, né? Dados hipotéticos, que ela não tem interesse de dar visibilidade, né? É uma empresa que na hora que fomos fazer a visita, fomos fazer a pesquisa, ela disse não, eu prefiro, né, que os dados sejam confidenciais. E aí ela trabalha com a questão de venda e distribuição de produtos catalogados em um website específico. É uma empresa multinacional de matriz na Argentina que ganha notoriedade em nossa pátria devido à rapidez de entrega, segurança das vendas e transações de produtos de qualidade. No Rio Grande do Norte, ela está localizada na região metropolitana de Natal, e aí o seu centro de distribuição ele chama de centro de Service Center, né, funcionando há cerca de 7 meses na cidade. A empresa não autoriza, né, só enfatizando aqui na apresentação, a retirada de fotografias internas, externas, nem que seja divulgado seu nome jurídico ou nome fantasia. E aí nós pesquisadores mantemos essa questão da confidencialidade intacta. Não é possível divulgar quem é essa empresa. E aí ela tem 21 funcionários trabalhando em 3 turnos, né? Manhã, tarde, noite, madrugada, são 24 horas por dia, né? As atividades correspondem ao recebimento de cargas, né? Faz a separação, seleção, que recebe também o nome de picking, organiza após a seleção as rotas, né? E pela manhã, logo cedo, se faz a expedição de cada produto para o seu cliente final, né? Esse é um processo diário e rotineiro que ocorre dentro do centro de distribuição. A principal movimentação é noturna, né? Onde ocorre toda a separação de material. A equipe desse horário é composta por 14 logs, né? É o nome técnico que ele chama, para os operadores logísticos que trabalham em determinado turno. Essa log, né, jamais pode ser quebrada, porque na hora que um membro, né, um funcionário deixa de participar, gera lentidão no processo, né? Então interfere totalmente no processo, no tempo
de separação, de expedição, para que seja armazenado nos veículos para ir para o cliente final. E aí é imprescindível a presença de todos, né? O log não pode ser quebrado, o log inteiro se assimila a uma qualidade necessária para a sua execução. E aí, com relação aos de EPIs, é importante, óculos, luvas, os materiais, na maioria das vezes, são caixas, pequeno, médio porte, para fazer a distribuição. Existe todo o layout sinalizado dentro da empresa para dar continuidade ao processo, para entender como deve andar, como deve permanecer em cada local, onde cada produto deve ser alocado nas estantes de armazenamento. Tem uma esteira rolante por cerca de 10 metros de extensão, que permite fazer a separação do produto. E aí, como eu falei, são dados qualitativos, descrição de como funciona a partir da técnica de observação. E as atividades, que é o passo a passo, recebimento do veículo identificado com a origem da mercadoria, de qual estado ele vem, e os dados do motorista. Após o recebimento do veículo, faz a descarga e a inspeção do material, tá? Pode ser manual ou mecanizada por meio de equipamento, que é a esteira. Em seguida, a conferência quantitativa, qualitativa e documental de cada produto. Utilização por tipo e ou lote, pallet, berço, rack, como é que vai ser separado esse produto. Se faz o registro do inventário, o acondicionamento, preservação e manutenção para verificar o controle de qualidade, a impressão das notas fiscais, separa, embala, monta-se os kits a partir de cada transporte para o destino do seu cliente final, etiqueta com o volume da embalagem, as especificações, se faz a conferência, o roteiro, o carregamento e se dá a expedição. Após a expedição, prestação de contas e as medidas de desempenho para evitar falhas no serviço. E aí, por fim, o centro de distribuição, gente, é algo imprescindível para quase todas as empresas, indústrias, independente do seu porte, porque facilita o processo e o meio de envio até o cliente. Proporciona imensa redução de custo, de tempo e garante a acurácia do que é recebido e o principal, garantir a satisfação do cliente. Tá? Esse é o foco. E aí o centro de distribuição é um fator estratégico que pode ser considerado uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Com o centro de distribuição é possível manter o estoque necessário para controlar e equilibrar as variações entre planejamento, produção e demanda, permite acumular e consolidar os produtos a partir dos vários pontos de fabricação, de uma ou várias empresas. Eu posso ter um centro de distribuição que recebe produto de diversos fornecedores. E aí eu vou trabalhar o recebimento, a movimentação e a expedição para o cliente a partir dos seus destinos comuns. E é extremamente importante, porque eu vou trabalhar a questão de customização, de embalagem, de etiquetagem. Então, gente, é isso, o nosso trabalho, mais um estudo qualitativo do que quantitativo. Aqui a nossa bibliografia utilizada no estudo e agradecer ao Congresso Internacional de Administração por ter aceito nosso trabalho. Fiquem com Deus, um bom congresso para todos, muito obrigado.